Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 4 de agosto e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. No dia 4 de agosto, nasce o artista plástico e arquiteto paisagista paulista Roberto Burle Marx. No dia 4 de agosto, morre a revolucionária catarinense Anita Garibaldi. 4 de agosto é a data de nascimento do músico mineiro Max Cavalera, conhecido por fundar em 84 a banda de metal brasileira Sepultura. 4 de agosto morre o jornalista, professor, cronista, romancista, ensaísta e memorialista mineiro Ciro Versiani dos Anjos, o Ciro dos Anjos. É o quarto ocupante da cadeira 24 da Academia Brasileira de Letras. Nesta ocasião, 4 de agosto, morre também o compositor e radialista fluminense Evaldo Rui. Em 4 de agosto, é constituída a Assembleia Constituinte da França, que decreta o fim das corveias e outros privilégios feudais. É o fim do Ancien Regime, o antigo regime. Em 4 de agosto, a Gestapo captura Anne Frank e sua família em Amsterdã, graças a um informante. Anne Frank morreu em um campo de concentração e seu diário ficou mundialmente famoso, o Diário de Anne Frank. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora dicas de hábitos espíritas. Mas saiba antes que o Espiritismo é uma doutrina baseada no conjunto dos conhecimentos científico, filosófico e moral e nada tem a ver com religião. Foi produzida em meados do século XIX por um famoso pedagogo, professor, cientista, pesquisador, escritor de livros didáticos, fundador e diretor de escolas, além de contador, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, conhecido como Allan Kardec. Sob esse pseudônimo, ele produziu as seguintes obras: O Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, O que é o Espiritismo, Cartas sobre o Espiritismo, O Livro dos Médiuns, o Espiritismo em sua mais simples expressão, Viagem Espírita em 1862, Resposta à Mensagem dos Espíritas Lioneses, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas ou Primeira Iniciação, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Coleção de Preces Espíritas, Estudo acerca da Poesia Medianímica, Caracteres da Revelação Espírita e a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E para você que quer ser iniciante nessa doutrina, seguem algumas informações básicas. O Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista, pois crê na reencarnação como forma de aprimoramento moral e intelectual.
E nesse sentido, os espíritos existem. O espiritismo não só crê na sua existência, como tem como princípio a comunicação com os espíritos e também se baseia na prática da caridade. A máxima fora da caridade não há salvação se refere ao amor ao próximo, o qual devemos praticar através da caridade moral e material. Comprometimento com os estudos. Todo aquele que quer se aprofundar no conhecimento espírita precisa estudar muito, adquirir todo o manancial do conteúdo da doutrina espírita que estão contidos nas obras que acabamos de citar, de autoria de Allan Kardec. Para os iniciantes, é preciso começar pela obra O que é o Espiritismo e, em seguida, O Livro dos Espíritos, que pode ser estudado conjuntamente com as revistas espíritas e, assim, sucessivamente, estudar as demais obras, O Céu e o Inferno, O Evangelho segundo o Espiritismo e a obra A Gênese. Todas as obras produzidas por Allan Kardec devem ter espaço no estudo aprofundado da doutrina espírita. Todas as demais obras, mesmo aquelas que são mediúnicas, devem ser estudadas sob a ótica e sob os princípios espíritas deduzidos por Allan Kardec, sob ditado e ensino dos espíritos superiores. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Saiu nesta terça-feira a segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos, que dá acesso às bolsas de estudo integrais ou de 50% em universidades particulares. Os convocados têm que se apressar, porque o prazo para apresentar a documentação que comprove as informações fornecidas no ato da inscrição começou hoje e vai até semana que vem, no dia 11. A lista dos selecionados pode ser acessada em prouniportal.mec.gov.br. Quem não foi chamado poderá se inscrever nos dias 17 e 18 deste mês para uma lista de espera que será divulgada no dia 20. São oferecidas cerca de 69.500 bolsas de estudo integrais e quase 65 mil bolsas parciais de 50%, totalizando mais de 134 mil oportunidades. Para concorrer às bolsas integrais através do ProUni, o estudante precisa comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais de 50%, a renda deve ser de até 3 salários mínimos. Nos dois casos, o estudante deve ser brasileiro, não possuir diploma de curso superior, ter prestado o último exame do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, alcançando nota média superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Com supervisão de Leila Santos, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro. A produção industrial brasileira teve variação nula em junho, após crescer 1,4% em maio. Porém, mesmo com a estabilidade, 14 das 26 atividades investigadas pela pesquisa industrial mensal do IBGE registraram queda na produção. De fevereiro a março, a indústria registrou taxas negativas e acumulou queda de 4,7%. Os dados divulgados pelo Instituto nesta terça-feira mostram que o principal impacto negativo no mês veio de veículos automotores, reboques e carrocerias, que voltou a cair depois de 3 meses de resultados positivos. Também em queda aparece o setor de produtos alimentícios. Já o principal impacto positivo no índice de junho, em comparação com maio, foi de produção, coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. Para o gerente da pesquisa, André Macedo, o menor dinamismo da indústria neste primeiro semestre está ligado aos efeitos da pandemia de Covid-19. Nesses resultados, observa-se os efeitos da pandemia sobre o processo produtivo, afetando não só diretamente o ritmo da produção,
mas também fatores como a dificuldade na obtenção de matérias-primas, de insumos para o processo produtivo e também o aumento no custo da produção são pontos importantes que devem ser considerados para entender o menor dinamismo da produção industrial nesses primeiros meses de 2021. Na comparação com junho de 2020, o setor industrial cresceu 12%. André Macedo ressalta que as taxas altas se devem à baixa base de comparação, pois em junho do ano passado, várias unidades produtivas paralisaram as atividades por causa do distanciamento social para conter a pandemia de Covid-19. No acumulado de janeiro a junho, o setor teve expansão de 12,9%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Começa nesta terça-feira o prazo de inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, que permite que, com a nota do último Enem, o estudante possa tentar uma vaga em uma universidade pública. Para participar, é necessário que a nota da redação tenha sido maior que 0 e que o estudante não tenha feito a prova na condição de treineiro, aqueles estudantes que fazem as provas antes de concluírem o ensino médio. Os candidatos são selecionados de acordo com a classificação no Enem. No portal do SISU, é possível conhecer as vagas disponíveis pesquisando pelos cursos ou por instituições. As inscrições vão até sexta-feira, dia 6, e podem ser feitas no endereço sisu.mec.gov.br. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 10 de agosto. Com supervisão de Sâmia Mendes, da Rádio Nacional em Brasília, Tony Ribeiro. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. As formas ideais e a doutrina do inatismo. A filosofia é um dos ramos do conhecimento que nos proporciona encontrarmos com grandes obras. Um desses expoentes, sem dúvida, é Platão, cuja obra ficou eternizada por meio dos denominados diálogos socráticos. Em um de seus primeiros escritos, ele conferiu respeitabilidade à denominada doutrina do inatismo, que seria algo parecido com crer que todos nós já nascemos programados com certos tipos de conhecimento. Após ter feito uma demonstração interrogando um jovem escravo de um amigo, ele afirmou que todos nós temos uma alma imortal e que já passamos por existências anteriores. E é dessa forma que tudo o que aprendemos, na verdade, não passa de um reconhecimento, ou anamnese, uma palavra grega que significa memória. E foi esse reconhecimento que proporcionou a Platão ser denominado um homem de dois mundos. Segundo ele, apesar de existir o mundo das coisas óbvias do dia a dia, existe também outro, o das eternas e perfeitas formas. Essas formas seriam como modelos perfeitos, dos quais surgem as coisas singulares que nós vemos. Assim, por exemplo, as cadeiras que vemos seriam meras cópias da pura forma, ou da forma ideal de cadeirismo, a ideia de cadeira. Só uma categoria de pessoas dotadas de certa forma de inteligência, e que ele chamou de guardiães, seriam capazes de ver essas formas ideais. Mas nem todo mundo concordou com isso. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, vendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia,
que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busquei neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensais que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e deve vos conduzir junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no texto ditado pelo espírito François de Geneve, em Bordeaux, na França, convida para o conhecimento íntimo. Sua questão inicial poderia ser formulada assim: você sabe por que a depressão nos atinge? Tristeza, insatisfação com a vida, traz como causa a não aceitação do espírito com a prova da encarnação. Como um pássaro preso na gaiola que deseja bater as asas e voar livremente, assim é o espírito preso ao corpo. Devendo se ligar a um corpo por um período de tempo, mas se negando ao cumprimento dessa lei, o espírito rebelde luta, mas seus esforços são em vão. Nessa luta contra o que é inexorável, vem o desânimo, o abatimento, o cansaço, uma espécie de apatia. O espírito procura se desligar e cai na inação. Mas encarnação é vida, e vida é movimento. O caminho é resistir, porque o resultado desse processo, sem dúvida, é a infelicidade. Pois o espírito sabe que deixou de aproveitar um tempo que não mais voltará. Querer uma vida melhor é natural e até necessário. Mas na terra, isto é, na matéria, não haverá verdadeira felicidade para o espírito. Em tudo que se vá realizar, é necessário aceitar como se fosse uma missão. Quando chegarem as inquietações, coisas naturais para os espíritos em progresso, é preciso reunir coragem e força interior, enfrentando toda situação com decisão. O trabalho, nesse caso, faz parecer que o tempo esteja mais rápido e a vida mais curta. A inércia não traz bons resultados. No mundo dos espíritos, há uma grande torcida de muitos deles por nós. Eles nos aguardam com alegria. Lá não há sofrimento para quem não sofreu com antecedência. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare.
Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.